crescimento financeiramente, a gente cresceu aí 60%. Tenho mais liberdade, isso é um orgulho, né? No meu segmento, tenho 10, 12% ao mês de crescimento. Eu sim, tenho tido mais tempo. A minha equipe está tocando o barco. Fui passar o Natal fora, de boa, na praia, e a galera ficou trabalhando lá. O crescimento teve 80%, 90%. Já estamos contratando pessoas. Então, isso para mim já foi assim, nossa, o up. O lucro subiu bem, posso dizer que a equipe está mais produtiva. Então, com esses ganhos, eu estou me liberando, tanto que eu estou aqui para poder falar com vocês. Senão, eu estaria lá lavando louça junto com eles, fatiando cebola junto com eles e chorando junto. Isso com uma pessoa a menos, que é um zumbi que já saiu. Mesmo com um funcionário a menos, a gente está produzindo melhor. Nossa empresa cresceu mais de 80%. E hoje eu decido a minha agenda, eu decido o dia que eu vou na empresa, eu decido o dia que eu quero estar lá. Estava feliz que eu tinha conseguido aumentar o faturamento em 20% em relação ao ano anterior. Hoje, eu estou com 63% do meu faturamento do ano anterior. Fiz umas 4 pequenas saídas de uma semana, 5 dias a uma semana. Hoje de manhã eu tomo meu cafezinho da manhã na cama, né? E a empresa tá lá rodando, entendeu? A empresa tá lá rodando, graças a Deus. Tudo certinho, sem problema algum. Então hoje eu tô saindo muito. Tanto deixa eu até falar, eu tô continuando contratando. Parabéns por estar na jornada do Empresário 2.0, uma nova versão de você, a versão com lucro e liberdade. Meu nome é Carmen e essa é a nossa segunda aula. Neste evento você vai aprender a dobrar seu lucro e ter mais tempo livre. E para isso você vai precisar de ter uma equipe fazendo a sua empresa crescer, até mesmo se você não estiver lá. A empresária Annelise, do ramo de farmácia, ela aplicou aquilo que ela aprendeu e ela se surpreendeu do quanto a tua empresa cresceu, até mesmo quando ela estava em outro país. Conheça a Annelise. E o que aconteceu agora foi muito importante para mim. Tenho a minha netinha, fez 1 aninho, que ela mora em Glasgow, na Escócia, e eu consegui ir para lá, fiquei 15 dias, ninguém me ligou. Quando eu cheguei, estava vendendo mais do que quando eu saí, e eu falei, nossa, é tudo que a Carmen falava, aconteceu comigo. Eu não acredito nisso. E ninguém me incomodou e todo mundo trabalhou. É muito bom. Acredite, dono de empresa, esta pode ser a sua história. O próximo empresário a me contar a história pode ser você. Você contando que tem uma equipe gerando lucro, que você passou a ter mais tempo livre. Que tal? Vai gostar de me contar essa história? Tô te aguardando, hein? E na aula de hoje você vai aprender os 3 pilares que irão blindar a tua empresa e trazer mais lucro e liberdade. A melhor metodologia para uma equipe de resultados, evitando prejuízos, e você irá aprender de uma forma fácil e descomplicada. Já está com seu caderno? Pois tenha seu caderno em mãos que você irá precisar. Muito conteúdo para que juntos possamos blindar tua empresa. E somente assim você terá tempo livre para cuidar daquilo que te é mais importante. E acredite, isto é possível, ter uma equipe focada nos resultados da sua empresa. Quando eu comecei a ser empresária, como eu gostaria de ter esse conhecimento, porque eu cometi basicamente todos os erros que hoje eu ensino para vocês. Se você não sabe disso, vai para a aula 1, porque lá eu te mostro onde é que você está errando, que vai te trazer grande prejuízo, que vai expor sua empresa a riscos. Então a minha recomendação é: volte para a aula 1, assista a aula 1 caso você não tenha assistido, e depois você vem para a aula 2, eu vou estar te aguardando. Essa é a vantagem do mundo online. Dono de empresa, aproveite que a aula 1 ainda está disponível, porque um simples erro daquele, você pode comprometer o teu patrimônio, pode comprometer a tua saúde, a tua família e os melhores anos da sua vida. Portanto, volte, clique no link, assista a aula 1. E lá eu te contei como é que, estando tão distante em outro continente, vivendo aventuras incríveis, a minha empresa, ela aumentou o seu faturamento. Eu saí do operacional e a minha empresa continuou a crescer. E de lá, eu pude dirigir a minha empresa. E se a sua equipe não está fazendo a sua empresa crescer,
alguma coisa está errado. Ou foi lá na contratação, ou está sendo na direção. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, deixe aqui seu comentário porque eu quero saber. Eu fico muito feliz quando eu leio que os empresários estão colocando em prática aquilo que eu ensino e já passando a ter muito mais resultado. Deixe aqui seu comentário, já curta esse vídeo e já encaminha para o empresário, porque nós precisamos ter resultado e para isso é importante que a gente se una. E nessa união nós seremos donos de empresa aprendendo a dirigir a nossa empresa. E isso vai ser muito importante para os resultados de todos. Outro dia numa live uma pessoa disse o seguinte: Carmen, se todos os empresários aplicassem o que você ensina, não teria empregado pirraçando. E sabe de uma coisa? Essa pessoa está certa. Porque muitas vezes os empregados, eles ficam vendo na internet e eles começam a achar que eles têm direitos que de fato eles não possuem esses direitos. E então eles colocam o dedo no nariz do dono de empresa e ele fica perdido, acuado, não sabe o que fazer. Mas quando nós tivermos muitos empresários sabendo exatamente como dirigir sua empresa, esse tipo de empregado tende a deixar de existir. Por isso que eu te falo, encaminhe essa live para outro empresário, vamos compartilhar esse conhecimento para que todos possam dirigir as suas empresas. E aquilo que você está aprendendo na jornada do Empresário 2.0 pode ser aplicado de imediato na tua empresa, mesmo que você esteja pensando em desistir. Se dê mais uma chance. Pense comigo, um dia seus empregados irão sair, mas você é o dono da empresa, você irá ficar. Então vamos mudar essa realidade que será muito mais fácil. E nem importa se são empregados bons ou ruins, acredite em mim, um dia todo mundo sai da tua empresa. Porque eles podem ter outros planos, eles podem resolver montar a sua própria empresa, eles podem se mudar de cidade, não sabemos o que vai acontecer. Então não se prenda a isto, se prenda onde é que você quer chegar, se prenda no motivo que fez com que você abrisse a tua empresa. Por que foi que você abriu sua empresa? Nós vamos falar mais sobre isso na aula de hoje. E eu sei que na internet nós somos bombardeados de pessoas que acham que vão socorrer a nossa vida. E muitas vezes são pessoas que somente estão ali fazendo as lives e nunca nem sequer tiveram um empregado. Não sabem a sensação de ter alguém com o dedo no nariz da gente falando: eu não sou pago para fazer isto, eu não vou fazer isto não é meu trabalho, isso não é meu serviço. Não é bem assim não. Então, eu sou empresária e eu vou te ajudar. Esse é o diferencial daquilo que eu vou apresentar para você nesta aula. São 3 pilares e eles se entrelaçam. Todos eles são muito importantes e eles irão sustentar a nova versão da tua empresa, a versão Lucro e Liberdade. E nesta nova versão, entenda, são 3 pilares para você ter gente boa, ter gente produtiva trabalhando com você na sua empresa. E o primeiro pilar, ele é sobre a cultura da tua empresa. Carmen, mas o que é cultura da empresa? Cultura da empresa é aquilo que você, dono de empresa, faz e que todos eles já se acostumaram. É o jeitão da sua empresa. É como os empregados sentem e percebem a cultura da tua empresa. Se você tem aquela cultura de que a pessoa faltou, você faz cara feia, não faz nada, essa é a cultura da tua empresa. A pessoa vai faltar de novo e você só faz cara feia. E quando você explode, você manda embora. Essa é a cultura da tua empresa. Se você tem aquela cultura que todo mundo pode entrar mais tarde, pode sair no meio do expediente, que está tudo bem para mim também. Essa é a cultura da tua empresa. Você está satisfeito com a cultura da tua empresa? Eu vou te ensinar como você faz para implementar a cultura da tua empresa. Já está com o caderno na mão? Muito conteúdo para você aplicar de imediato na sua empresa. Você quer que tudo funcione mesmo quando você não está lá? Então saiba que o primeiro passo é você entrar em contato com a missão da tua empresa. Eu sei que talvez você esteja sobrecarregado, esteja no operacional, mas para lembrar por que é que você abriu sua empresa. E eu não estou falando aquilo que às vezes os donos de empresa deixam na parede, sabe, feito pelo marketing. Não, eu quero saber a sua história, a história do porquê você abriu tua empresa. E eu vou te ensinar algo que vai trazer resultados incríveis. É só você aplicar. Você vai fazer uma reunião, vai ser uma reunião de grande impacto lá com a tua equipe e você vai contar para eles qual é a história da tua empresa, o motivo pelo qual você abriu a tua empresa. E quando você termina essa reunião, você vai falar: e eu escolhi você para me ajudar a cumprir a minha missão.
É bem diferente do que colocar os papéis na parede ou do que ficar lendo. Se você precisa ler a tua missão para poder conhecê-la, sinal que ela já não é a tua missão, né? Porque a missão é algo que a gente fala espontâneo. Você vai contar a história da tua empresa. E depois você pode perguntar, e o que é que a missão da nossa empresa tem a ver com vocês? E ouça teus empregados. Não é uma reunião para você dar bronca nos seus empregados, é uma reunião de um tema único e eles irão se surpreender. E se a sua empresa tem centenas de empregados, não vai dar para você reunir todos. Então você reúne os gestores da tua empresa, porque essa metodologia pode ser usada para quem tem um empregado ou para quem tem centenas de empregados. O importante é você impactar a tua equipe com a tua missão e desta forma você vai começar a mudar a cultura da tua empresa e você vai me agradecer. E então, quando a tua missão já se assentou na tua equipe, todo mundo já está ciente de qual é a missão da empresa, você traz essa conversa para o dia a dia com eles. E depois de ter compartilhado a missão com a sua equipe, você já vai ter uma nova percepção dos seus empregados. Você vai perceber que talvez alguns foram para a reunião, mas que não estão tão interessados. E que em contrapartida você tem outras pessoas na tua equipe que sim estão bastante interessados. Você já começa a separar quem está interessado de quem não está tão interessado com o crescimento da tua empresa. E você vai partir para as próximas reuniões que gradativamente vão compor a cultura da tua empresa. É muito importante que você saiba quais são os valores que para você são inegociáveis, aqueles que você não abre mão. Por exemplo, para mim, um valor inegociável é justiça. Então, eu fico muito nervosa quando eu vejo qualquer situação que traga injustiça. E eu não sei quais são os seus valores inegociáveis. Outro valor que para mim não tem negociação é confiança, né? E cada empresa, cada pessoa tem os seus valores. Quais são os valores inegociáveis para você? E o que é que estes valores têm a ver com a tua empresa? Sabe por quê? Porque quando você for contratar pessoas para trabalharem com você, elas precisam estar alinhadas a estes valores. E se você não avaliar muito bem se elas estão ou não alinhadas a estes valores, você vai trazer pessoas que têm valores completamente diferentes e que talvez você não queira esses valores na sua empresa. Mas aí você já contratou porque você não avaliou. É por isso que hoje nós vamos entender como contratar gente boa alinhada aos nossos valores. E sabendo os valores da sua empresa, você também vai compartilhar isso com a tua equipe e vai verificar com eles onde é que esses valores são aplicados no dia a dia. Traga esses valores para algo bastante útil na tua empresa e não simplesmente um cartaz na parede, nossos valores, mas ninguém coloca em prática. Os valores precisam ser praticados, eles devem estar em cada ação que teu empregado tem, seja entre eles, seja com os clientes, seja para com você. Os valores existem para serem praticados, eles estão por detrás de cada comportamento que as pessoas da sua equipe têm. Então é muito importante você deixar muito claro quais são os valores da sua empresa e conversar com eles como é que eles colocam esses valores em prática. Então a tua equipe já estará preparada para falar sobre a visão. Você é o diretor, é você quem dirige a empresa e entrega a visão para os seus empregados. Qual é a visão que você tem para a tua empresa? Onde é que a tua empresa quer chegar daqui 6 meses, daqui 1 ano? E não me venha com aquela conversa de ser referência, não funciona, né? Como é que você vai saber se você se tornou referência ou não? Ser o melhor, como é que você vai saber se você se tornou o melhor ou não? Não me venha com essa conversa porque isso não vai te ajudar. Você precisa ter uma visão prática. Eu quero alcançar X mil seguidores no Instagram. Eu quero trazer 2 produtos novos para a nossa empresa. Eu quero recuperar 30% dos clientes que deixaram de comprar. Tenha uma visão, que seja uma visão tangível e então coloque uma data para ela e distribua as atividades entre a sua equipe. Pergunte para eles como é que nós podemos alcançar essa visão, o que é que vocês podem fazer. Desta forma, você começa a fazer as mudanças na cultura da tua empresa. É super importante, dono de empresa, que você crie uma cultura com valores muito fortes, porque esta será a mão invisível. Lembra da mão invisível? Que vai fazer a sua empresa funcionar, mesmo se você não estiver lá. Carmen, mas isso tudo dá tanto trabalho. Não, dá muito mais trabalho você ficar no perrengue, apagando incêndio, sem dinheiro, sem nem sequer tempo para ir no médico, não é não?
Não é trabalho, isso é investimento, isso é o seu papel. Dirigir e determinar qual vai ser a cultura da tua empresa. É você o dono, não importa que a tua empresa tenha um empregado, não importa que a tua empresa esteja começando. Você que vai determinar a cultura que você quer que tenha dentro da sua empresa. O empresário 2.0, ele dirige a sua empresa sem medo. Ele ousa, ele sonha, ele planeja e realiza. Tudo aquilo que você tem de informação até este momento trouxe você para onde você está com a empresa e está tudo bem. Mas se você quiser ir além, se você quiser ter novos resultados, será preciso você atualizar a tua versão e mudar um pouco a forma que você tem feito as coisas na tua empresa. Para ter novos resultados, precisará fazer coisas novas. E este pilar deverá estar claro para todos, não somente para os seus empregados, mas também para os seus fornecedores, para os seus clientes, para a comunidade em geral. Todos precisam conhecer qual é a cultura da tua empresa e isto mudará os teus resultados. Resumindo, então neste pilar você encontra a história da tua empresa, os valores que você e a sua empresa possuem e também onde é que a tua empresa quer chegar. Somente desta forma você vai ter a clareza de qual é o perfil das pessoas que você quer contratar para a sua equipe. É muito importante que você contrate pessoas que queiram compartilhar da sua visão, que queiram te ajudar a realizar a tua visão e também a tua missão e que tenha valores compatíveis com os seus. E talvez você esteja pensando, Carmen, você está sendo muito poética, eu nem acho gente para trabalhar, quanto mais pessoas com os valores iguais ao meu. Para de ser poética, Carmen. Eu não estou sendo poética não, eu estou sendo muito prática. Será que você sabe o quanto custa caro contratar, dispensar, isso se não vier nenhum processo na justiça para depois você amargar muitos prejuízos. Eu estou sendo muito realista. Pare agora de trazer pessoas para sua empresa sem fazer a avaliação correta. E nós vamos encontrar a pessoa correta. Você só precisa de uma metodologia. Afinal, dizem que tem quase 10 milhões de desempregados no país. Não é possível que você não encontre um. Sim, você vai encontrar, mas se você não aplicar aquilo que eu te ensinei lá na aula 1 e sair contratando o primeiro que aparece, não vai funcionar mesmo. Para de ficar tendo dó das pessoas, você tem que ter dó é de você. Ficar tendo dó de todo mundo, traz todo mundo para a empresa e aí vira grande família. E isso não vai funcionar. Tenha dó de você. Há quanto tempo você está aí lutando para ter os resultados que você tem? A principal reclamação dos donos da empresa é sobre a sua equipe. Ele contrata as pessoas para trabalhar e no dia a dia, cada um faz aquilo que acha que precisa ser feito. Não existe uma linha cuidando do que eles precisam fazer. Não existe sequer entrosamento entre eles. Sabe por quê? Porque quando eles foram contratados, eles simplesmente vieram para trabalhar e depois não funciona. Não são pessoas alinhadas com a tua cultura, alinhadas com os teus valores, com a tua missão e talvez nem mesmo com a habilidade para realizar aquilo que você sonha. Dono de empresa, acredite, muitas vezes você mesmo traz para a tua empresa as pessoas que você hoje reclama delas, porque é possível que você esteja contratando empregados da própria conspiração dos empregados zumbis. Eles existem, eles são reais. E se você não acredita em mim, olha aqui esses comentários que alguns empregados fazem lá nas minhas redes sociais. Veja este. Muitos já querem chegar para te trazer prejuízo mesmo. Veja este também. Pois é, olha só, eles têm até estratégias de como te trazer prejuízo. Entenda, dono de empresa, os tempos mudaram e você precisa ficar muito atento a quem você traz para a tua empresa. E nós colocamos os comentários do jeito que eles escrevem. Alguns deveriam estar estudando neste momento e não aqui escrevendo no meu canal, não é mesmo? É por isso que você precisa ficar muito atento a quem você traz para dentro da tua empresa. E o que eu vou te apresentar agora sobre contratação faz parte da metodologia do meu programa, que tem transformado a vida de inúmeros empresários. Hoje eu vou te mostrar como é que você faz para separar as pessoas que têm interesse de trabalhar daquelas que não têm interesse de trabalhar. Existem empregados que estão lá de plantão, só esperando o empresário ingênuo fazer a contratação, já pensando quanto é que eles vão receber na justiça. Por isso, logo na porta de entrada, você já precisa barrar esses empregados para que eles não entrem na sua empresa. E agora eu vou te ensinar como é que você faz para contratar gente boa,
Porque primeiro você precisa aprender a contratar, para depois colocar as regras. É assim que eu faço com os meus alunos e dá muito certo. Sabe por quê? Porque gente boa adora regras. O teu empregado vai falar, finalmente agora o dono da empresa entendeu que fulano só se atrasava, que Beltrano só ficava ao celular. Eles gostam de regras. Quem não gosta de regras são os empregados da conspiração zumbi. E tem até uns gatos velhos, gordos no sofá. Sabe aqueles que estão lá rasgando o seu sofá, destruindo o seu sofá? E aí você vai falar para eles, tirar eles de cima do sofá, que não é para rasgar. Eles fazem assim... É assim que eles fazem, eles não querem parar de continuar rasgando o teu sofá. Então essa turma, ela não gosta de regra. E então, quando você começa a colocar as regras, eles já pedem as contas. Por isso que a gente primeiro começa com a contratação de gente boa, para depois te ensinar como é que faz para colocar as regras. E este vai ser o nosso terceiro pilar. Estamos no segundo pilar, que é o pilar da contratação. E não importa se você precisará de mão de obra braçal, operacional, ou se de repente você precisa de alguém para a área de TI, para a área de finanças, para a área de RH. Não importa, essa metodologia funciona. É muito comum o dono de empresa contratar errado, contratar mal e depois ficar fazendo o trabalho que era para ele mesmo estar fazendo. E essa metodologia serve para todos os tipos de empresas. Veja só o caso do Ricardo, que embora ele tenha empregados bastante simples, eles eram espertos o suficiente para largar ele fazendo o trabalho. Não acredita em mim? Então veja o que este empresário que trabalha com gado leiteiro tem para te falar. Tentava assim, eu chegava primeiro que todo mundo e ia embora depois que todo mundo na hora que tivesse tudo em ordem. E se eles deixassem alguma coisa para trás, eu ia lá e vazia. Era de noite, minha esposa me ligando, onde você tá? Tô arrumando cerca. Mas de noite, arrumando cerca. Aí eu fui entendendo. Eu tava assim na Branca de Neve, cuidando dos 7 anões, né? Fazendo tudo. Eu falei, eu não posso mais continuar nessa vida. Eu tô me matando aqui para deixar todo mundo aqui tranquilo. E saiba que isto ocorre em todos os segmentos. Não importa se você tem uma loja, se você tem uma indústria, se você trabalha com a área rural, não importa. Em todos os segmentos você encontra empregados que deixam de cumprir com a sua função e você vai lá para o operacional fazer o trabalho que era dele. É ou não é? Contratar pessoas precisa estar atrelado ao lucro da tua empresa. Se você contrata mais pessoas, a tua empresa tem que estar oferecendo mais lucro e não o contrário. Veja este caso. E eu consegui manter a mesma produtividade, antes eram 9, agora são 5. Eu reduzi a folha e mantive o lucro, a produtividade. Veja o caso da empresária Anitta. Ela reduziu a quantidade de empregados que ela tem, ela saiu do operacional e ainda assim ela tem mais lucro. A gente já chegou a ter 17 funcionários, eu acho que agora tem 11. E 11 empregados faturam a mesma coisa que 17? Sim. Anitta realmente saiu do operacional e está viajando de férias. Vejam, Anitta. Pois é, essa história poderia ser a sua. Será que não tem gente sobrando na tua equipe? Será que não tem pessoas que nem sequer deveriam estar lá? Eu poderia ficar aqui falando de inúmeros resultados. Carmen, mas por que você fica mostrando tantos empresários? Eu quero aprender. Porque o primeiro passo para você aprender é você abrir trilhas neuronais no teu cérebro. Carmen, o que é isso? Eu preciso que você entenda que é possível. Este é o primeiro passo e que agora chegou a sua vez. É igual quando tem várias pessoas saltando de uma pedra e aí as pessoas falam, vai você, vai você. Ninguém quer ser o primeiro, porque ninguém sabe o que é que tem lá embaixo. Então os empresários ficam, não, eu não posso sair do operacional. Se eu sair do operacional, minha empresa vai parar. Se eu tirar férias, minha empresa vai à falência. Então é a mesma coisa que os meninos saltando na pedra. E sabe que isso aconteceu comigo? Eu estava no México, numa viagem de férias, e então existia essa pedra e a ideia era que saltassem para o rio, porque lá na parte de baixo é que nós iríamos pegar o caiaque. E quando eu vi aquela pedra no alto, eu já queria pedir meu dinheiro de volta, porque eu falei, é impossível, como é que a gente vai saltar aqui desse rio, né? E de repente veio um casal de pessoas mais idosos, né, pelo menos mais idosos do que eu, já na faixa dos seus 75 anos de idade, e pularam direto. E eu fiquei olhando, ops. Daqui a pouco vieram crianças e foram pulando, e mais pessoas foram pulando. Quando eu vi, eu estava praticamente sozinha naquela pedra, e seria a minha vez de saltar. Eu saltei.
sem medo. Por quê? Porque eu já tinha visto tantas pessoas irem na minha frente saltando, 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 que eu me senti segura para ser a próxima. E entenda, eu estou te mostrando outros empresários que encontraram o seu caminho, porque você também vai encontrar o seu. Então você entendeu que você está iniciando a tua nova versão, a tua versão lucro e liberdade. E você não tem culpa de ter contratado pessoas tão ruins. Eu também passei por isso e eu não encontrava quem pudesse me ensinar. Você já reparou que ninguém nos ensina a ser empresários? Pois é, procurei em todos os lugares, mas eu só fui aprendendo mesmo enquanto eu caía, errava, tinha prejuízo, fazia mais coisas erradas, colocava a minha empresa em risco. Foi assim que eu aprendi, porque nem mesmo no curso de administração de empresas eu conseguia aprender o que é ser um administrador de empresas, o que é ser um empresário. Lá eles nos ensinam como ser bons empregados, mas não como dirigir uma empresa. A faculdade de administração é tudo engessado, entendeu? Aquela coisa na teoria, que tu não consegue botar nada daquilo na prática. E quando eu ouvi a tua propaganda, me despertou curiosidade. Não, peraí, mas ela está falando a minha língua, é isso que eu preciso. Faculdade não ensina o que você ensina. Eu já fiz um curso de pós-graduação numa faculdade top, né? Às vezes o cara estava falando lá na frente, ele não está no dia a dia como você. Aí a gente ficava olhando assim, esse cara não deve ter nenhum funcionário para a gente estar falando assim. E era verdade, não tinha. Não tinha, ele só tinha teoria. Eu fiz administração de empresa, entendeu? E fui uma aluna dedicada porque eu busquei na administração, entendeu? O que eu tive no seu curso. Você acredita isso? Eu fiz o curso de administração. Vou te dizer, eu não aprendi na minha faculdade de administração nem 1% do que eu aprendi no seu curso. Eu estou falando sério. Tem certas coisas que a faculdade não ensina. São detalhes, sabe? Eu fico feliz, Carmen, de ter conhecido você. Pois é, essa é a diferença que as pessoas que chegam até mim percebem, porque o meu primeiro CNPJ eu abri em 1992 e depois desse vieram outros CNPJs. E é isto que eu compartilho com vocês, é a minha vida de empresária, tudo aquilo que eu aprendi e também aquilo que eu aprendi com os meus alunos, com as empresas que eu atendi, é vida real, é exatamente o que acontece no dia a dia e aquilo que vai te trazer segurança e blindar a tua empresa. Talvez você já tenha achado que você tem lá o dedo podre para contratar e que de repente você contratou o pior empregado, mas o que você não sabe é a quantidade de advogados, RH e tantas outras pessoas ensinando os empregados aqui na internet como é que eles devem se comportar nas entrevistas, o que eles devem te falar, como é que eles devem te falar, e eu que lute, né? Eu que lute aqui ensinando o empresário o que é que ele tem que perguntar, porque as pessoas que estão desempregadas e querem trabalhar estão lá buscando uma forma talvez até mesmo de te enganar. E você, ingenuamente, só traz essa pessoa para dentro e nem sequer avalia quem é essa pessoa. Isso precisa mudar na tua empresa. E é isso que eu ensino todos os dias. Haja live, haja caixinha de perguntas. Eu quero que você entenda que não é que você foi enganado na entrevista, porque muita gente me escreve e fala: Carmen, o empregado era de um jeito, ele começou a trabalhar e ficou de outro jeito. Não é disso que se trata, foi você que não fez a avaliação. Eu vou te ensinar agora o passo a passo para você avaliar essa pessoa antes de contratar. No meu programa, nós fazemos a análise de cada anúncio que os donos de empresa encaminham antes deles publicarem. E aqui eu vou te explicar como é que você faz isso. Por quê? Porque muito empresário acha que é a porta da esperança e que ele vai escrever tudo aquilo que ele quer. Eu preciso de uma pessoa que seja simpática, que seja comunicativa, que tenha iniciativa. Escreve tudo aquilo que ele precisa, que saiba Excel. E depois, quando essa pessoa se senta na tua frente, adivinha o que ela vai falar? Você fala: fale para mim um pouco sobre você. E ele te responde: eu sou simpática, eu tenho iniciativa, eu adoro Excel. Não, né? Quando você faz isso, você está entregando para a pessoa um mapa de tudo aquilo que você quer encontrar no candidato e te sobra muito pouco espaço para que você possa fazer
a avaliação de quem é essa pessoa, porque você já coloca de cara no anúncio quem é que você está procurando. Muitas vezes você coloca todos os detalhes e pior, quando você vai fazer a entrevista, você faz perguntas fechadas. Carmen, o que é uma pergunta fechada? É uma pergunta cuja resposta é sim ou não. E aí você pergunta, e você conhece Excel? E a pessoa responde, sim. E ela conhece? Não, ela só sabe que é um ícone verde que fica no computador. Talvez ela já tenha até aberto uma planilha, preenchido uma planilha, mas é muito diferente de você perguntar, fale para mim sobre uma planilha de Excel que você já fez. Quais eram as fórmulas? Para que você usava o Excel nessa planilha? Como era? Me conta de mais uma. E a pessoa tem que ter, no mínimo, já ter trabalhado com Excel para poder descrever a planilha para você. Mas dono de empresa, na hora de fazer a entrevista, você precisa perguntar todos esses detalhes. Outro ponto que eu quero trazer para você, será que você não está entrevistando todos os candidatos e perdendo tempo com pessoas que nem sequer têm vontade de trabalhar? Quer uma dica de como é que você faz para separar os candidatos que têm vontade, que estão interessados de verdade na tua vaga, daqueles que estão mais ou menos interessados? Vou te contar. Quando você coloca a divulgação da vaga, seja essa divulgação colocada nas redes sociais, no Facebook, nos grupos de emprego do Facebook, seja colocada no grupo de WhatsApp das pessoas que procuram emprego, ou até mesmo no LinkedIn ou em sites de emprego. Quando você colocar essa divulgação, você já vai criar um e-mail específico para aquela vaga. Essa dica já vai te poupar muito tempo. O e-mail você faz assim, produção2024@gmail.com, por exemplo, ou recepcionista2024@gmail.com. Carmen, para que isto? Para você separar os currículos. Fica muito mais fácil do que procurar naquela montanha de currículos que ficam no e-mail. Isso por si só já vai fazer você ganhar o tempo. E o que eu quero aqui é que você, dono de empresa, tenha mais tempo livre. Para isso, você vai precisar organizar a forma que você procura pessoas. E então você pode colocar uma resposta automática nesse e-mail. Parabéns por ter se inscrito na contratação da vaga e põe lá o nome da vaga. Ou você pode escrever manualmente também, pessoa por pessoa, que enviar um e-mail para você. Mas os e-mails, eles permitem que você coloque uma resposta automática. Procura lá que você vai encontrar. E aí você vai escrever. Na segunda fase do processo, você deverá enviar um vídeo com no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto, para o WhatsApp número tal. E por que para o WhatsApp? Porque é difícil enviar vídeo por e-mail, o vídeo corta. E por que no máximo 1 minuto? Porque em 1 minuto você já percebe quem é esse candidato. E faça um print aqui do que está escrito para que você possa saber o que é que vai ser escrito no e-mail que você vai enviar para o seu candidato. Dono de empresa, e fique atento, eu vou te dar um número. Você vai receber apenas 5% de vídeos de todos os currículos que você tiver. Portanto, você precisa de pelo menos 80, 100, 150 currículos para que você possa receber alguns vídeos. Se você receber mais, é porque tem muita gente interessada. Carmen, mas e se a pessoa é tímida? E daí? Eu também sou tímida e estou aqui falando com você. Eu faço muitas lives e eu sou tímida, mas eu tenho que trabalhar. Então, o fato da pessoa ser tímida é uma coisa. Agora, a pessoa ser tímida e não querer gravar um vídeo, ela coloca um monte de foto nas redes sociais, todas de biquinho. E isso ela não tem vergonha. Mas quando é para gravar um vídeo, para arrumar emprego, ai, coitadinha, ela é tímida. Pode ser tímida, não tem problema, mas ela precisa fazer aquilo que você solicitou. E imagina no dia a dia, se você traz essa tímida e você pede para ela fazer uma tarefa que talvez ela não goste tanto, que talvez seja desafiadora para ela também não vai querer fazer. Eu estou buscando os candidatos que realmente querem fazer, independente de serem tímidos, de não ser, não importa, você passou uma tarefa, eles vão fazer. E essa tarefa você já vai avaliar muitas coisas com essa tarefa. Você já consegue avaliar como este candidato se expressa, como ele se comunica, quais são os erros de português que ele comete, se ele organizou o fundo bonitinho para ele poder gravar o vídeo para você, ou se ele fez lá no banheiro da casa dele, né, com roupas penduradas no box e ele nem se importou.
como é este vídeo. O vídeo vai estar falando muito desse candidato e pelo vídeo você já vai saber se você quer chamá-lo para uma entrevista ou não. Você não vai perder tempo. É disso que nós estamos falando, uma nova versão de você. Você precisa dedicar tempo para aquilo que te é importante. E talvez você esteja se perguntando, Carmen, mas e se a pessoa não souber fazer isto? E se a pessoa for muito simples? Calma, 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 calma. Ser simples não significa que ela não vai saber fazer. Mas eu tenho uma recomendação para você. Se a vaga é muito simples, muito operacional e as pessoas que você vai contratar são pessoas de idade muito alta e a escolaridade dessa pessoa é muito baixa, você reuniu 3 elementos que farão com que essa pessoa não consiga te enviar um vídeo. A vaga é muito simples, muito operacional, a escolaridade da pessoa é muito baixa e a idade da pessoa é muito alta. Neste caso, você vai avaliar de outras formas, não será a partir de um vídeo. Não encaminhe a solicitação de vídeo para esse tipo de vaga, combinado? Para os demais tipos, para todos. Porque se o e-mail ficou lá na caixa de spam, isso significa que a pessoa não está vendo o e-mail todo dia. Se eu estou querendo um emprego, se eu estou precisando de um emprego e eu te mando um currículo, eu vou olhar minha caixa de spam todos os dias, vou olhar minha caixa de spam de manhã, de tarde e de noite, para saber se você me respondeu. Se a pessoa não viu a caixa de spam, ela quer o emprego, mas ela não está assim tão interessada quanto ela deveria estar no emprego. Eu quero separar com essa metodologia quem de verdade está interessado das demais pessoas. Carmen, eu gostei do vídeo. E aí, eu já posso contratar? Não. Vamos dar uma olhada nas redes sociais dessa pessoa? Carmen, mas as redes sociais dele são fechadas. Vou te ensinar como você faz para entrar. Você faz o seguinte, uma publicação dentro da rede social da sua empresa. Pode ser um post, pode ser uma foto, uma frase, um vídeo, o que você achar que vai ser útil para você. Porque você vai publicar isto, vai escrever um texto e vai pedir para que este candidato comente o seu texto. Então você falará para ele, recebi o teu vídeo, gostamos bastante e agora a próxima fase do processo, eu preciso que você faça um comentário aqui neste post. Para isso, eu preciso que você esteja seguindo a nossa empresa e a nossa empresa irá seguir o seu perfil também. E ele vai fazer o comentário, ele vai achar que você está avaliando somente o comentário. E sim, você vai estar avaliando o comentário, mas neste momento você passa a ter acesso também à rede social dele, que mesmo que seja fechada para amigos, você vai olhar. Carmen, mas o que eu vou olhar na rede social? Tudo. O que essa pessoa publica, o que essa pessoa comenta, qual é a forma com a qual ela se manifesta, o que ela acredita, isso tudo está alinhado com os valores da tua empresa? Lembra que nós só podemos contratar de acordo com o pilar 1, de acordo com a cultura da empresa? Então tudo isso que ela comenta, que ela curte, que ela fala, está alinhado com os valores da empresa? Essa é a pessoa que vai de fato trazer os resultados que você precisa para a sua empresa? Então você vai conhecer mais a partir das redes sociais da pessoa, o que ela posta, tudo que ela posta é um indicador de comportamento desta pessoa. A forma que ela se comporta nas redes sociais, dentro da sua intimidade, da sua tranquilidade, tem muito a ver com a forma com a qual ela vai se comportar depois dentro da tua empresa. Dá uma olhada, pode ser que funcione para você, pode ser que você não encontre nada de errado e tá tudo bem. Eu costumo olhar em todos os casos e sempre me surpreendo. Depois você me conta. E somente agora que você já está ciente de quem é essa pessoa, como ela se manifestou no vídeo, que ela sim te interessa, que nas redes sociais está tudo bem, que você vai chamá-la para fazer uma entrevista. E faça uma boa entrevista, não fique lá falando e só sobra para a pessoa concordar com aquilo que você disse. Quando você faz isso, você deixa de avaliar a pessoa. E ao aplicar isto, vai mudar o nível de contratações que você fará na tua empresa. No meu programa, eu ensino dezenas de técnicas. Nós falamos sobre diferentes tipos de entrevista e falamos também sobre dinâmicas de grupo, provas situacionais, testes, tudo o que você precisa para ter certeza que este é o candidato que você precisa. Mas aplicando tudo isso que eu estou te ensinando, já vai virar teu jogo, teus resultados já vão ser outros. Outro ponto muito importante para a tua contratação dar certo e trazer os resultados que você precisa é você envolver a sua equipe, envolver quem vai ser o líder direto dessa pessoa.
Nunca escolha pelo líder, porque depois ele vai te dizer, também como é que você queria que eu trouxesse resultados? Olha lá, a pessoa que você me trouxe para trabalhar, ela não serve. Olha só o problema que você vai ter com isto. Portanto, envolva o teu líder. Compartilha com ele os vídeos, os resultados, traga ele para fazer a entrevista com você e junto com ele decida quem vai ser o candidato que você vai contratar. Isso já vai começar a fazer parte da cultura da tua empresa. Isso já vai começar a fazer com que você tenha mais tempo livre, porque este líder vai dar o sangue para fazer com que dê certo esse candidato, porque ele participou da contratação. Se não der certo, para quem que ele vai reclamar? Ele vai dizer que não está te entregando os resultados e que a culpa é de quem? Ele não vai ter a quem responsabilizar, a não ser ele mesmo. Nem mesmo o RH tem o poder de dizer quem é que você vai contratar. Carmen, mas eu não tenho RH. Então é você mesmo. Mas nem você tem o poder de dizer quem de fato vem para a tua empresa sem compartilhar essa decisão com os teus líderes. Carmen, mas a empresa quem manda sou eu. Ok, mas eu estou te ensinando uma forma estratégica. Eu quero a sua nova versão, eu quero a tua versão de lucro e liberdade, tá lembrado? E nessa versão você vai aprender a compartilhar, porque são os seus líderes que estarão na tua empresa quando você estiver de férias. E lembre-se, durante a entrevista você faz perguntas. Em lugar de você perguntar para a pessoa, você tem experiência em vendas? E ela te responder, tenho sim, eu tenho 2 anos, 10 anos de experiência em vendas. Em lugar disto, o que você fará é, olhe em volta, procure algo e pode perguntar, por exemplo, por favor, você pode me vender este óculos? E então você verá de que forma que essa pessoa se expressa. Como é que ele vai falar das qualidades do óculos? Será que ele vai falar do óculos como sendo algo simplesmente necessário? Ou será que ele vai ofertar esse óculos falando também dos benefícios? Carmen, mas eu não sei fazer isto. Aprende, experimenta, comece. Em lugar de você ficar perguntando para a pessoa cuja resposta vai ser sim ou não, você vai pedir para ela explicar para você como é que ela faz, como é que ela fez ou como é que ela faria caso ela ainda não tenha experiência. E você já começará a conhecer muito mais o teu candidato a partir daí. Eu poderia ficar falando dias e dias inteiros para você sobre contratação e ainda assim nós não esgotaríamos o tema. Afinal, eu ensino empresários há mais de 30 anos como montar suas equipes. Então nós temos no primeiro pilar a cultura, que é o dono da empresa quem determina. Logo no segundo pilar, a contratação, ou seja, quem é que você vai colocar para dentro da tua empresa. E agora chegou o momento de nós fazermos a gestão disso tudo. Este é o nosso terceiro pilar. O terceiro pilar é o pilar da gestão, ou seja, como é que você dirige a sua empresa. Pois de nada vai adiantar você ter todo o trabalho para fazer a contratação, contratar uma pessoa top e depois, em lugar de você integrar esta pessoa com a tua equipe, você vai lá e faz a entregação e entrega, tá aqui uma nova pessoa e deixa essa pessoa sem treinar, deixa essa pessoa trabalhar sem regras, sem saber os limites, o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode fazer. E pior, sem documentar nada disto, porque mesmo que você me diga, Carmen, mas eu expliquei as regras na contratação. E o que você vai falar para o juiz se um dia alguém da tua equipe entrar na justiça? Ah, seu juiz, eu expliquei. Eu expliquei não, você precisa documentar. Não basta fazer o correto, você precisa sempre documentar que sim, está fazendo o correto. Imagine essa pessoa top que você trouxe para a tua empresa e quando ele começa a trabalhar, ele já percebe que fulano chega atrasado e você não faz nada. Que a outra pessoa fica usando o celular escondido em lugar de trabalhar e você não faz nada. Que a outra pessoa traz um atestado e vai para a praia e você não faz nada. Ou seja, ele começa a perceber que ninguém está nem aí com a tua empresa. E sabe o que acontece? Ele começa a se preocupar porque depois você vai cobrar resultados dele. Você vai dizer, na entrevista você me passou que tinha toda a experiência que eu precisava, mas essa pessoa vai estar sozinho na tua empresa, lutando com uma equipe de pessoas que não querem que ele faça o correto.
correto. É por isso que chegou o momento de você, puxar as rédeas da empresa para você e começar de fato a dirigir e a documentar isto tudo na tua empresa. E sabe como é que você vai fazer isto? Colocando as regras na sua empresa, dirigindo a tua empresa. Isto é o seu dever. Dono de empresa está lá na CLT. Todo mundo diz que as leis trabalhistas são todas para proteger os empregados, que são sempre eles que ganham na justiça. Mas as pessoas que dizem isso não estão atentos a todos os detalhes dessa lei. As nossas leis trabalhistas foram publicadas aqui no Brasil em 1943, mas elas são mais antigas ainda, porque elas foram copiadas de algumas leis que existiam lá na Europa. Elas foram criadas para proteger empregados que trabalhavam 16, 18, 20 horas por dia nas minas de carvão e que então as minas de carvão acabavam desabando e matando muitas pessoas. Essas leis foram criadas para trabalhadores que viviam em condições de escravidão praticamente, que trabalhavam por um prato de comida. Eu sei que hoje todas as coisas são muito diferentes, mas você precisa ficar atento ao seu lado dessas leis. Por exemplo, lá no artigo 2 é muito claro, cabe a você, dono de empresa, dirigir. Sim, é você quem dirige como as coisas vão acontecer na tua empresa. E você também precisa fiscalizar. A lei, ela te outorga esse direito de criar regras e de fiscalizar. Carmen, eu tenho que levar para registrar no cartório? Já me perguntaram isso? Claro que não. É teu dever fazer as regras. Você cria as regras e a forma que você vai criar e que sim, elas vão funcionar é quando você cria essas regras junto com a tua equipe. Não é baixando do Google. Eu já vi muitas pessoas baixarem o regimento do Google, baixarem as informações lá e simplesmente pedir para os empregados assinarem. Às vezes, nem sequer lê o que está escrito. Ou então vai lá e troca para o nome da sua empresa. Não é assim. Você pode estar entregando um documento que poderá colocar a sua empresa em risco. Dono de empresa, não é assim que você vai proteger e blindar a tua empresa. E tem donos de empresa que ainda entregam o regimento interno para que a pessoa leve para casa. Não é assim que funciona, dono de empresa. Você precisa criar as regras e ter clareza de que aquelas regras, elas não serão contra você. Conforme nós conversamos lá na aula 1, o próprio ministro do Trabalho é um dos principais sindicalistas do nosso país e ele deixa muito claro essa luta entre empregados e empresários e é por isso que você tem que deixar as regras todas muito claras. Lá no meu programa eu tenho inúmeros modelos de políticas que os alunos utilizam para aplicar em suas empresas e depois que eles criam a própria política, eles encaminham para que a nossa equipe, com contadores, advogados, RH, administração, possam analisar aquilo que vai ser publicado na empresa deles ou não. Mas aqui na Jornada do Empresário 2.0, eu vou te ensinar como é que você faz uma política com todos os detalhes que essa política tem, para que realmente você possa sentir o que é estar organizando a empresa. E logo após implementar esta política que eu vou te ensinar, você precisará saber como documentar caso a pessoa não esteja cumprindo, porque muita gente me pergunta lá no Instagram, eles veem um vídeo de 1 minuto, quer fazer a política somente com aquele 1 minuto, que não é possível, e depois eles escrevem, e se a pessoa não cumprir, o que eu faço? Cabe a você fiscalizar e documentar. Então você criou uma política, por exemplo, que as pessoas não vão mais utilizar o celular dentro da empresa, ou que, por exemplo, as pessoas irão trazer um documento que abone sua falta imediatamente ao retorno, não importa qual foi a política. E quando a pessoa falta, você vai documentar através de uma advertência. Advertência, Carmen, mas eu não sei aplicar advertência. Aprende. Isso eu vou te ensinar na nossa aula 3. Por isso que é muito importante você estar com a jornada do empresário completa, para que você possa também aprender a fiscalizar e aplicar advertências. Não aquelas advertências que você aplica e a pessoa fica de cara amarrada, ou aquelas advertências que você ameaça o empregado e fala, eu vou te dar uma advertência. Não é desta a advertência que nós estamos falando. Nós estamos falando da advertência que a pessoa entende que ela está errada, ela se corrige e tudo passa a funcionar. Mas se é uma pessoa da conspiração zumbi, você já sabe que talvez as coisas não sejam assim tão fáceis. E
provavelmente ou ela acaba saindo da empresa, ou então ela vai acabar saindo de uma forma que nós não gostaríamos, que seria através de uma justa causa. Mas uma justa causa aplicada com segurança. A justa causa não deve ser revertida depois de aplicada, por isso é importante que você tenha muita segurança. Tudo isso eu vou te mostrar, eu vou te ensinar na aula 3 e você terá um e-book com todas as informações de como é que você faz para aplicar as advertências de forma segura. Para criar as regras da sua empresa, o primeiro passo é escolher um tema. Escolha um tema que possa estar te afligindo muito, que seja muito urgente, ou então um tema que seja mais tranquilo, como por exemplo fazer uma política de horários da tua empresa, porque ela já é embasada num contrato de trabalho que já existe. Carmen, eu não tenho contrato, meu contador disse que eu não preciso. Opa, como não? Se a relação de trabalho é uma relação contratual, você precisa ter um documento escrito com as informações importantes que você está acordando com essa pessoa. Se você não tem ele por escrito, o que é que acontece? Depois, quando essa pessoa entra na justiça por um motivo ou por outro, você não tem um documento para utilizar de prova o que de fato você combinou com aquela pessoa. E aí você vai ter que se basear em provas testemunhais. E quem serão as tuas testemunhas? Os teus empregados? Os teus empregados é óbvio que vão testemunhar a seu favor, porque eles são os teus empregados, eles são subordinados a você. Essa é uma prova muito frágil. É importante que você tenha os documentos corretos e não esteja tudo assim, no fio do bigode, combinando as coisas e deixando somente de boca. Você precisa documentar. E se você não tem o contrato de trabalho, não é agora que você vai poder elaborar o seu contrato de trabalho. Agora nós vamos fazer outros documentos que vão blindar a tua empresa, como por exemplo as políticas. A política, por exemplo, de horário, ela já vai trazer uma série de informações do contrato de trabalho. Ela vai trazer qual é o horário de entrada, de saída, de almoço, se tem intervalo, não tem intervalo, se vai registrar o ponto antes de começar a trabalhar, depois de começar a trabalhar. Tudo isso já vai estar escrito nessa política. Você deve escrever também que quando essa pessoa falta, imediatamente ela tem que trazer um documento que abone a falta. Então, tudo isso serão informações que começam a corrigir o seu contrato de trabalho. E quando você tem inúmeras políticas, mesmo que você não tenha um contrato escrito, ainda assim você estará protegido. E depois que você já escolheu qual será o tema da tua política, você precisará reunir a tua equipe. Se você tem poucos empregados, 4, 5, 8, tudo bem, traga todos para participar. Se você tem muitos empregados, mais de 8, 9, 10, 20, 100 empregados, aí então você pode escolher 2 ou 3 que serão os empregados indicados por você e você vai pedir 2 ou 3 voluntários, dependendo quantos empregados você tem. Eu não gosto de trabalhar uma reunião com mais do que 5 pessoas, mas se o teu número de empregados é muito alto, eu posso estar aumentando para 7 empregados, ok? Não mais do que isto. Alguns indicados por você, outros que eles tenham se voluntariado. Você vai reuni-los e vai dizer, nós vamos começar a colocar as regras no papel. Veja que é diferente do que você dizer, nós vamos começar a criar regras. Quando você diz criar regras, as pessoas, o quê? Criar regras? É isso mesmo que eu escutei e elas não vão gostar. Por mais que elas estejam em silêncio, dentro delas está fazendo blá, 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 novas regras, o que vai ser inventado aqui. Então, vamos sugerir que nós vamos colocar as regras no papel. Carmen, mas isso é só um detalhe, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Escuta a experiência que eu tenho fazendo isto. Faz toda a diferença. Então você vai colocar as regras no papel junto com essa equipe de voluntários. Talvez você faça uma reunião, talvez sejam 2, 3 reuniões, eu não sei quantas reuniões são necessárias, mas é muito importante que você envolva os seus empregados e documente todas essas reuniões. Isso vai compor a primazia da realidade. Perante o juiz, ele vai ver que você não está colocando as regras goela abaixo. Isso é muito positivo para você numa demanda jurídica. Porque o juiz vai perceber que você envolve os seus empregados e esse tipo de comportamento por parte do dono traz muitos pontos positivos para a empresa numa demanda jurídica. Você vai documentar tudo e sim, funciona. Carmen, mas os empregados vão fazer uma regra contra eles.
Não é contra eles, é a favor da empresa. É uma regra para que tudo possa funcionar corretamente. Veja aqui a experiência do empresário Marlon. Ele chamou a sua equipe e a sua equipe fez as regras. Tenho 20. E aí eles fizeram uma eleição e cada área indicou alguém para participar da reunião. E daí coloquei os temas e eles foram mesmo falando e tal. E foi decidido que o celular, a partir de então, ia ficar nos armários. Primeiro eu organizei os armários, né? Primeira coisa, os armários, puxar tudo direitinho. Aí depois que os armários estavam todos prontos, né? Aí nós criamos uma política de todos os celulares nos armários desligados. Bom, eu apresentei as pessoas que estavam participando, né? E falei que foi decidido com os representantes deles, né? Que fulano, beltrano, ciclano. E cada um falou um pouquinho, sabe? Eu precisei falar até pouco. E aí deu tudo certo. Os celulares hoje, pelo primeiro dia, estão todos trancados e desligados. Então, por qual regra você quer começar? Uniformes, armários, horário de trabalho? Ou será que você quer começar pelo celular? Pelo que eu andei vendo dos comentários nas redes sociais, eu acredito que você quer começar pelo celular. Então vamos começar a parar de chamar o celular de celular. Por quê? Porque será a política de aparelhos eletrônicos. Você já percebeu que agora tem celular no pulso? Que agora as pessoas têm até correntinha onde elas conseguem acessar o seu celular? Muito em breve o celular vai estar sob a pele das pessoas. E aí, como é que nós vamos fazer para que eles mantenham seus celulares desligados? O fato é que um celular coloca a tua empresa em risco. Imagina que de repente seu empregado está usando o celular e ele derruba o celular. E isto pode trazer um grande risco para a tua empresa. E agora imagina o pior, se este empregado se acidentar. Se esse empregado se acidentar, o empresário vai ser completamente responsabilizado. Além disso, fala sério, a pessoa foi contratada para trabalhar. O que ela está conversando nas redes sociais, conversando no WhatsApp, gastando um tempo que é um tempo da empresa, que a empresa o contratou para trabalhar, sem ser com o trabalho, sem ser de trazer resultados para você. A empresária Annelise, do ramo de farmácia, ela aplicou 3 regras na empresa dela, pôde ver um aumento de 60% do faturamento. E uma das regras, uma das políticas era justamente a política do celular, o uso do celular, que ela achava que eles usavam no seu tempo livre. E quando ela criou a política que eles não mais poderiam usar o celular, eles passaram a trabalhar, passaram a atender clientes, passaram a conversar com os clientes, as vendas aumentaram 60% a mais no faturamento. E olha que não foi fácil não, porque a Annelise está em 5 estados brasileiros, ela tem muitos empregados, mas ainda assim ela seguiu passo a passo e aumentou o seu faturamento. Vejam a própria Annelise te contando. Quando começaram a usar muito menos celular, a produção explodiu. Nossa, foi aí que começou a aparecer, porque daí eu comecei a crescer e não precisei contratar mais gente. E o lucro veio. E esses resultados também poderão ser os seus. Papel e caneta na mão, que eu vou te passar agora o passo a passo, como é que você vai elaborar essa regra. Antes de tudo, você, dono de empresa, precisa fazer uma autoavaliação e perguntar todos os pontos de como é que você quer essa regra. Você faz essa reflexão e você anota todos esses pontos antes de ir para a reunião. Você não vai chegar na reunião e falar: quem aqui quer usar celular? Quem aqui não quer usar celular? Não é assim que a sua reunião vai acontecer. Você já vai levar todos os pontos que você vai dirigir com a tua equipe. Para isso, você precisa saber: você já comprou um armário para eles colocarem no celular? Porque de nada vai adiantar se você coloca a regra e depois eles deixam o celular carregando do lado da mesa deles. E aí, quando você fala: você está usando o celular? E a pessoa diz: não estou usando não, estou só carregando. Aqui, né? Está nada, tá lá olhando quando chegam as mensagens. Ou então ele deixa o celular no bolso e aí você diz: você está usando o celular? Ele vai dizer: não, só estou olhando que horas são. Por isso é muito importante que todos esses detalhes venham escritos na sua regra. Eles vão poder carregar o celular? Sim, não. Eles vão poder portar o celular dentro da tua empresa? Se não, você já tem que escrever. É proibido usar e portar o celular dentro da empresa. É importante que a tua regra seja clara. É importante que você tenha um armário onde deixar esses celulares. Eu já vi donos de empresa me ouvir falar nas lives e de repente falar: Carmen, eu estou aplicando a regra. Eu peguei uma caixa, eu coloco todos os celulares dentro e ninguém mexe.
Dono de empresa, fazer isso com celulares que não são seus é pedir para ser processado, né? É comprar um armário e a decisão que você tem que tomar é a seguinte: você vai dar as chaves do armário ou você vai pedir para que cada um traga a sua? Eu recomendo que cada um traga o seu próprio cadeado, porque depois, se some o celular dessa pessoa, já pensou? Ah, vocês que estavam com o cadeado, vocês devem ter cópia, vocês são os responsáveis. Ai, não, esta novela, não. Já escreve na regra que se algum celular desaparecer, a responsabilidade é do dono, apenas do dono e só isto. E já deixa muito claro que quem vai trazer o cadeado é o dono daquele armário e que quando aquela pessoa sai, ela já vai deixar aquele armário intacto. E eu estou me referindo ao celular, mas você já sabe, né? O nome dessa política é política de aparelhos eletrônicos, porque ela vai servir para tudo, não apenas para celular, mas também para o notebook, vai servir para os relógios que as pessoas usam, para qualquer tipo de aparelho eletrônico, porque a pessoa ela fala, não, eu só estou com fone de ouvido, e o fone de ouvido é um aparelho eletrônico, e mesmo que o celular esteja no armário, você sabe que no fone de ouvido, o próprio fone de ouvido, ele te avisa, você recebeu uma mensagem de WhatsApp de fulano de tal, e o próprio fone de ouvido lê para você qual é a mensagem, ele te dá em áudio a mensagem que estava em texto, por isso que a política é de aparelhos eletrônicos, porque mesmo com o celular no armário, a pessoa ainda pode receber todas as suas mensagens. Carmen, mas você não quer que a pessoa tenha contato com o mundo externo? Quero, em caso de urgência. Por isso que você tem que ter na sua política escrito. Se por um acaso alguma coisa urgente acontecer na sua família, o número de telefone de contato é este aqui. E marcar qual é o número de telefone de contato. Até fazer tirinhas com o número de telefone de contato para a pessoa e ela assina o recebimento. O número de telefone de contato da empresa é este. Avise seus amigos e familiares sobre isto. E a própria pessoa assina que ela recebeu essa informação, documentando de que você não está prendendo a pessoa do mundo externo. Você está prendendo a pessoa das próprias armadilhas que ela cria, olhando o que está acontecendo com a vida dos outros. E isso, de verdade, não vai contribuir para o crescimento da sua empresa. Então, você tem que ter todas essas reflexões, saber exatamente onde você pretende deixar o armário que eles vão guardar suas coisas pessoais. Eu já vi empresário deixar o armário dentro do banheiro, depois dizer que a pessoa não saía do banheiro. Claro, né? Ou deixar esses armários dentro do vestiário, que fica ao lado do banheiro. Também não funciona. A pessoa pode muito bem pegar suas roupas, trocar de roupas, fazer tudo isso com o armário fora do vestiário e depois ela vai para o vestiário, se troca e volta e devolve tudo no armário. Ué, por que não? E de preferência num ambiente que tenha câmeras. Carmen, mas você falou que é para confiar nas pessoas, você vai transformar a empresa num lugar que vai ser tipo um Big Brother, tudo vigiado. Não, eu só estou assegurando que uma pessoa não mexa no armário de outra pessoa. Que de repente algo venha a acontecer que fuja do script. Você precisa cuidar do seu patrimônio. E se você tem câmeras na empresa, lembra também de fazer um documento muito simples, que é um termo de ciência, onde vai estar escrito: esta empresa é monitorada por câmeras 24 horas e as imagens dessas câmeras elas ficam salvas por prazo indeterminado para a segurança de todos e todo mundo assina que está ciente e tá tudo bem. Tem questões que nós precisamos fazer toda uma reunião, como por exemplo a política de uso de celular. E tem questões que basta você fazer um documento de ciência. Dono de empresa, você precisa blindar a tua empresa. E se você aplicar tudo isso que você está aprendendo aqui na Jornada do Empresário 2.0, já é um bom começo. Dono de empresa, e agora que você já sabe como você vai conduzir a reunião, o que você quer e o que você não quer desta política, você vai para a sala de reunião e você começa explicando os benefícios deles em relação a esta regra. Começa explicando que é possível, né, que eles estejam correndo risco, se isso for verdade, ou é possível que isso não esteja alinhado com o valor de integridade, que eles foram contratados para trabalhar, e sim, isso é verdade. Você vai fazer a introdução que você acredita que seja mais benéfica para o sucesso da tua reunião. E aí você diz: eu conto com vocês para que a gente possa elaborar uma regra justa para todos. E foi assim que a empresária Edneia, mesmo trabalhando com mecânicos da área pesada, mecânicos de caminhão, que não são assim tão fáceis de encontrar, conseguiu aplicar
a política em seus empregados para que eles deixassem de usar o celular. Você quer mais dicas? Ouça a Edneia falando como foi a experiência dela. Vocês sabem que a atividade de vocês é de risco. Nós já tivemos aqui uma situação que uma mangueira estourou, bateu no rosto do funcionário. Agora, se você ficar com atenção no telefone de que alguém vai ligar, de que alguém vai mandar mensagem que vai responder, você não vai conseguir resolver isso. Então, assim, todos vocês têm família. Eu estou preocupada com a família. Nós temos pais de criança recém-nascida. Nós temos pai aqui de filhos que têm 1 ano. Então, assim, eu quero que vocês entendam que eu não quero privar vocês, mas eu quero cuidar de vocês. Porque o celular não é seguro. Então, a atenção tem que estar 100% no serviço, para que vocês não sofram com isso. Então, assim, eu quero ver como que a gente pode fazer para melhorar o celular. Aí, pararam? Quando você começa a implementar as regras, os bons empregados, eles gostam. A empregada do empresário Maron, ela já foi falar com ele. Maron, nós precisamos de uma regra aqui, lá para Copa e Cozinha. Mas por que uma regra para Copa? Porque os meninos da loja, eles comem pão e deixam todos espalhados na mesa, o farelo do pão, e eu que tenho que limpar. Então, vamos colocar uma política lá? Olha só, uma empregada pedindo para colocar uma política. É isso que vai acontecer na sua empresa também, tenha certeza disto. E você começará a colocar outra política com seus empregados somente depois que a primeira política que você implementou assentou, ou seja, você já está com essa cultura da nova política implementada. Porque no começo você vai precisar fiscalizar e talvez você precise também aplicar algumas advertências. E então você aguarda que aquilo se torne cultura. Somente então você vai pensar no próximo passo. Dono de empresa, você aprendeu nesta aula que os resultados para que você possa ter uma versão atualizada, eles necessitam que você passe pelos 3 pilares. No primeiro pilar, eu te falei sobre a cultura da tua empresa. Isso cabe ao dono da empresa implementar. Somente o dono da empresa sabe onde é que ele quer que sua empresa chegue. No segundo pilar, você começa a contratar gente boa. Chega de trazer gente ruim que vai colocar a tua empresa em risco. E no terceiro pilar, você vai cuidar da gestão do dia a dia. Você vai colocar as regras e, se necessário, você vai documentar através de advertências. Tudo na tua empresa precisa ser documentado. E eu vou te mostrar na aula 3 como é que você faz essa fiscalização, aplicação das advertências e até mesmo, se necessário for, uma justa causa. Mas não esta justa causa do tipo que você aplica e depois o empregado vai e reverte na justiça. Eu vou te explicar por que isso acontece e como você faz para evitar esse tipo de situação. Comente, compartilhe, venha para as lives onde você pode deixar todas as suas dúvidas. Eu estarei lá pessoalmente respondendo tudo para você. Dono de empresa, me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe no YouTube, me acompanhe no Facebook, me acompanhe no Instagram, porque assim você será informado de todas as lives que nós faremos para responder às suas dúvidas. E eu te vejo na aula 3, onde eu vou te mostrar que é possível o empresário ter uma nova versão com crescimento, com lucro e também com liberdade. E eu vou deixar aqui para você as histórias de alguns empresários que eu tenho certeza que irão te inspirar. Espero por você na aula 3, para que você tenha uma equipe fazendo a sua empresa crescer, mesmo quando você não estiver lá. Eu divulgava a vaga e aparecia 10 candidatos. Às vezes acontecia de eu olhar o primeiro e já contratar. A gente não encontrava a pessoa. Depois que eu comecei a fazer esse curso com você, eu aprendi a fazer a contratação correta. Já não tem mais pressa. Aqui, ó, só para poder mostrar que não é mentira. E tem dado certo. Você entendeu? Tem dado certo. E através do Face vieram muitos candidatos, mais daquilo que você fala. A peneira, a gente vai peneirando e fiz exatamente como você explicou. Vieram umas 50, vamos chutar aqui, umas 50, procurar o emprego naquilo que nós colocamos ali. E fui fazendo aquele rastreio, como você nos ensina, né? Vamos lá no Face, no Instagram, procurar fotos, por onde ele anda, por onde ele não anda, o que ele faz da vida. E pedimos, alguns que eu escolhi, né, que eram mais convenientes, pedi para que mandasse o vídeo. Olha, Carmen, aquilo que você fala mesmo, de 50 foram para 10. Foi aplicada advertência que nunca foi aplicado, sempre falando, batendo na mesma tecla, e nada.
Aí eu falei, peraí, tem que fazer, né? Ah, a Carmen mandou fazer, então tá, vamos colocar. Apliquei a advertência verbal, insisti, eu coloquei a advertência escrita, sabe? Baixou, baixo. Agora tá uma maravilha. Carmen, tá muito bom. Carmen, eu falo para todo mundo que eu não tenho dúvidas que foi o Senhor Jesus que colocou você no meu caminho. Porque foi desesperador. Eu tinha em torno de 12 funcionários, 2 grávidas, um espirraçando, para ser mandado embora e pagava 17.800 de aluguel. Aí, uma certa vez, eu estava no Facebook, lá, olhando no Facebook, aí apareceu um vídeo seu falando dos funcionários que estavam pirraçando. Aí eu achei que era mais uma coach que não dava em nada, sabe? Fui meio desacreditada, mas fui. Gente, foi um aprendizado que mudou a minha vida. Porque eu pensava que eu sabia de tudo. Por estar 15 anos no comércio, eu pensava que eu já tinha visto de tudo. Mas aí a Carmen começou a me dar as ideias para me colocar, a documentar as coisas. Carmen, eu mudei. A menina, eu acho que ela foi assustada, porque ela começou a voltar e me trazer declarações, eu comecei a documentar tudo. Documentar, e ela não esperava essa reação, né? Acabei mandando embora por justa causa, e o juiz, graças a Deus, considerou a justa causa. Nós temos um comprometimento maior da equipe, principalmente de atendimento, com a demanda de atendimentos virtuais, estão mais eficientes. Então, a gente percebe que o valor de cooperação entre eles já está bem forte, o valor de iniciativa escolhido por eles está bem presente, porque tudo que a gente colocou da cultura começou a ser praticado e a gente já vê o retorno em resultado de pedidos fechados. A gente percebe, isso aumentou, por conseguinte, sim, aumentou o faturamento. Então, a gente pode afirmar. Nossa, tá muito gostoso, até para me dedicar para minha família, né? Porque a dedicação, graças a Deus, eu tenho uma família muito compreensiva. Eu falo, meus filhos foram muito generosos, né? Porque eles dividiram muito a mãe deles com um terceiro filho, que era empresa, né? Eu tenho 2 filhos. Mas, assim, agora tá muito gostoso, né? Então, assim, a gente consegue ter mais tempo. O mais importante é você mudar a cabeça, né? Eu falo assim, que quando eu me apresentava anteriormente, eu me apresentava assim, como farmacêutica, né? E eu proprietária da farmácia. Agora eu já não me apresento mais assim, eu me apresento como diretora da farmácia. E o que é legal é assim, que a gente vai buscar coisas novas, né? Tem muita coisa para você fazer. Precisava de uma pessoa para trabalhar como auxiliar de escritório. Eu só tinha uma vaga no lugar desse rapaz que eu mandei embora. Mas eu peguei 2 preciosidades, eu tive que ficar com as 2. Então, ao invés de eu empregar uma pessoa, eu empreguei as 2. E sabe o que aconteceu hoje? As 2 já foram promovidas no setor de vendas. Hoje elas estão trabalhando no setor de vendas, eu já contratei uma outra pessoa que está no período de experiência no lugar delas. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe que eu sempre quis. Uma equipe comprometida. Estamos crescendo, hoje nós estamos com 5 funcionários e eu quero mais 3 funcionários. E aí a gente vai crescendo. Só dar o primeiro passo e o restante, as coisas começam a fluir bem melhor para a sua empresa. Eu sentia às vezes um peso, às vezes eu nem me sentia que era da empresa, dona da empresa. Sabia o que precisava ser feito, mas eu não sabia como fazer. E esse como fazer eu aprendi no curso da Carmen. Aprendi mesmo, gente. Ali passo a passo, como é que as coisas começaram a clarear para mim. Sabe, eu falei, mas era isso que eu queria fazer, mas eu não sabia como. E a gente foi caminhando. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe. Passei 30 dias fora, 30 dias a minha equipe trabalhou sozinha e as pessoas que eu posso confiar realmente. E vem me surpreendendo cada dia. Foi uma experiência maravilhosa, não presencial, mas é como se a gente estivesse presente. É como se nós estamos presentes, né? Então é isso, é contar para vocês a vitória, o sucesso. Não tem nem o que dizer em relação, porque esse curso de Carmen realmente, para mim, foi um divisor de água nas nossas vidas. Eu tinha um sentimento que eu queria crescer, cada vez crescer mais. Eu, como empresário, tenho essa visão, tenho esse sonho, e eu sentia que uma coisa me bloqueava muito, que era conseguir funcionários bons. E a Carmen, com o conteúdo que ela me passou, com tudo que eu aprendi com ela, eu consegui ter a confiança que eu precisava para montar uma equipe boa, uma equipe realmente de alta performance.